Olá, famílias, tudo bem? Meu nome é Aline Cardoso, eu sou fisioterapeuta, especialista em neurologia infantil. Então, eu trabalho com crianças com distúrbios motores, atrasos motores, e trabalho muito nessa área de psicomotricidade. Então, hoje, meu objetivo com essa palestra aqui do CONOED é passar um pouquinho para vocês sobre o que é o desenvolvimento motor da criança, desde bebê até a criança mais velha, e como a gente pode estimular esse desenvolvimento motor correto. E principalmente entender, afinal, qual é essa correlação? Porque a psicomotricidade tem uma relação com a aprendizagem das nossas crianças. Bom, então inicialmente eu vou começar falando do desenvolvimento motor. Vou começar da criança pequenininha, do lactente, que é a criança até os 2 anos de idade. Depois eu vou falar sobre a psicomotricidade e falar sobre a criança mais velha. Então, a primeira coisa que eu preciso contextualizar e que vocês entendam é por que é importante eu conhecer o desenvolvimento motor e qual é essa correlação com a aprendizagem. Para isso eu trouxe aqui para vocês alguns artigos científicos e alguns estudos importantes na área de psicomotricidade e desenvolvimento motor para conseguirmos fazer essa correlação. Então, o primeiro artigo que eu trouxe aqui foi de Hahnemann e colaboradores. Inclusive esse artigo é um artigo recente, agora de 2018 mesmo, e que foi feito com a colaboração de uma professora chamada Heather Zalgra, que é uma professora lá dos Países Baixos, especialista em desenvolvimento motor. Então, o que eles verificaram nesse estudo? Eles avaliaram bebês com 4, 10 e 18 meses. E depois essas mesmas crianças com 4 anos foi avaliada a capacidade cognitiva delas através de uma avaliação do QI, que é o coeficiente de inteligência da criança. E eles observaram que aqueles lactentes que lá atrás, com 4, 10 e 18 meses, tinham um desempenho motor baixo, tinham uma média de 8,9 pontos de QI abaixo dos que tinham bom desempenho motor. Então aí já é um primeiro indício, né? Peraí, como assim, né? A criança tinha um desempenho motor baixo quando era bebezinho e hoje ela tem dificuldade de aprendizagem? Sim, isso é muito correlacionado. Na área acadêmica, quem estuda essa parte de motricidade sabe que tem uma relação bem importante entre desempenho motor e aprendizagem da criança. Então, o que eles viram, né? Que essas crianças vão ter um desempenho motor, um desempenho acadêmico menor, por terem um desempenho motor baixo na primeira infância. Qual que é a grande importância disso? É que quanto mais precocemente eu observo uma dificuldade no desenvolvimento dessa criança, maior a chance dessa criança ter um diagnóstico, se for o caso, ou pelo menos ter uma intervenção, caso ela não tenha diagnóstico. A gente já vai falar sobre isso, sobre a diferença de diagnóstico no atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. E quanto antes eu consigo observar isso, melhor será a sua qualidade de vida, porque ela teve uma intervenção lá atrás, eu melhorei o desenvolvimento motor dessa criança e eu vi que isso vai impactar lá na frente na aprendizagem. Então, eu já me antecipei ao período de aprendizagem dessa criança, trabalhando a parte motora dela. Então, é muito importante eu trabalhar o desenvolvimento motor da criança. Bom, esse outro estudo de Libertus e Vaioli, eles verificaram uma correlação entre o sentar independente aos 6 meses e a aquisição da fala das crianças entre 10 e 14 meses. E eles observaram que a criança que sentava independente mais precocemente adquiria um vocabulário também mais precocemente. Então, quer dizer, né, a parte motora com a correlação da parte cognitiva, né, do desenvolvimento cognitivo. Ross também verificou uma correlação entre o sentar independente aos 6 meses e a capacidade posterior dessas crianças lá no ensino infantil de encaixar formas. E esse estudo muito interessante já com crianças mais velhas, de Frick e Morin, observou que as crianças aos 6 anos de idade, sua capacidade de equilíbrio, observada através do apoio unipodal, que é ficar em um pé só, estava relacionada com a sua capacidade de compreensão de proporções aos 7 anos de idade. Quer dizer, a criança que tinha um melhor equilíbrio tinha um melhor desempenho matemático. Então, por que existe essa correlação? O que explica essa correlação? Quando nós nos movimentamos, realizamos exercício físico, e lembrando que para um bebê passar algumas horas brincando, se arrastando, buscando o brinquedo, é um exercício físico para ele. Então, quando a gente passa alguns momentos, né, alguns minutos, algumas horas fazendo uma atividade física, ela libera algumas substâncias no nosso organismo.
E essas substâncias não estão apenas relacionadas ao desempenho físico da pessoa. Então, é essa correlação que a gente vai fazer agora. A primeira substância que eu vou falar para vocês é a acetilcolina. A acetilcolina é a substância que é liberada para a gente contrair a musculatura. Então, qual a importância dela? Além dela trabalhar na contração muscular, ela também trabalha na atenção, aprendizagem e memória. Quer dizer que a pessoa que realiza mais atividade física liberou mais acetilcolina, e a acetilcolina é responsável por atenção, aprendizagem e memória. Então, essencial na aprendizagem. A serotonina, também liberada durante a atividade física, regula o sono. E um sono bem regulado é essencial para ter o bom controle da ansiedade, diminuição de nível de estresse, assim como para a criança ter uma melhor capacidade de atenção também, porque ela teve um bom sono. A epinefrina, também liberada durante a atividade física, é responsável por foco mental e atenção. Então, a criança que libera mais essas substâncias por fazer mais atividade física tem maior foco, atenção, capacidade de aprendizagem. Além disso, existe um fator neurológico que é o BDNF. Então, o BDNF é um fator neurológico que é o Brain Derived Neurotrophic Factor. Então, é um fator derivado, né, do nosso cérebro, que ele é responsável pela construção de células no cérebro, que a gente chama de neuroplasticidade. O que eles observaram? Que essa é a substância que começou a ser muito estudada devido ao Alzheimer, que é uma substância que eles observaram que o idoso que tem mais BDNF tem menos probabilidade de ter Alzheimer. Então, por que eles observaram essa correlação? Porque o BDNF está ali correlacionado com a consolidação da nossa memória. Então, quando eu aprendo algo, existem mecanismos no meu cérebro que ele faz eu consolidar essa memória, porque nós lembramos das coisas, porque existem mecanismos no nosso cérebro que consolidam nossa memória. E o BDNF está ligado diretamente com isso. E qual foi a única forma que eles encontraram, através dos estudos, de estimular o aumento do BDNF? Foi atividade física. Então, atividade física é de extrema importância. Já conseguimos, né, comprovar isso através dos estudos recentes. Então agora, né, afinal, como nós vamos fazer? Então, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês entendessem, eu falei para vocês lá, a partir do primeiro estudo, que é importantíssimo a gente fazer, sempre que a criança tem um atraso, a gente fazer a detecção desse atraso o mais precocemente possível. Então, como a gente vai fazer isso? Eu vou passar aqui em linhas gerais para vocês como funciona o desenvolvimento motor da criança, para que vocês consigam ter um olhar crítico, tá bom? Para entender e conseguir observar se a criança tem um possível desvio no desenvolvimento ou não. Então, o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, afinal, o que ele é, né? Ele não é uma doença, ele não é uma patologia, ele é uma condição que a criança tem, que ela pode ser transitória ou ela pode ser permanente. Ele vai ser detectado, diagnosticado mesmo através de ferramentas específicas que nós profissionais da área que trabalhamos com criança fazemos. Então, uma fonoaudiólogo, né, psicopedagogo, a fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nós vamos lançar mão de algumas ferramentas específicas que vão diagnosticar se seu filho tem ou não um atraso no desenvolvimento motor. Então, o diagnóstico preciso é feito por um profissional. Porém, os pais estão ali com a criança o dia todo, todos os dias. Então, os pais precisam ter esse olhar crítico sobre o desenvolvimento. É por isso que eu vou passar para vocês como funcionam as etapas do desenvolvimento motor da criança. Porque hoje em dia a gente ouve muito, espera um pouco, cada criança tem seu tempo, é normal, um é diferente do outro. E a gente respeita o tempo da criança. Não estou dizendo ao contrário, é muito importante a gente respeitar o tempo da criança. Porém, se eu perceber que meu filho de 6 meses não conseguiu desenvolver uma habilidade que ele deveria ter desenvolvido aos 3 meses, por exemplo, que é o controle da cervical, isso já para mim é um sinal de alerta. E eu posso procurar um profissional precocemente, fazer uma detecção precoce e com isso eu vou melhorar a qualidade de vida do meu filho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu até coloquei aqui uma frase para vocês. Um olhar crítico sobre o desenvolvimento nos tira da zona de conforto da frase cada criança tem seu tempo e traz às famílias com um lactente que tem um atraso a possibilidade de uma intervenção precoce e de reversão ou melhora desse quadro. Então, quais são, afinal, essas causas, né? Falei que eu ia explicar agora mais pra frente sobre a questão de ser ou não patologia.
Então, algumas patologias, alguns problemas orgânicos, né, biológicos, que a criança nasce, geralmente problemas neurológicos, levam realmente a um atraso que vai se instalar e vai ser fixo. Mas grande parte dos quadros de atraso são transitórios. Por isso é importante a gente conseguir verificar precocemente. Bom, primeiro e mais comum, prematuridade. Cada vez mais temos crianças prematuras nascendo e essas crianças têm um desenvolvimento motor diferenciado. Os pais que tiveram um filho que nasceu a termo e um filho, né, ou às vezes mais, às vezes foram gemelares, trigemelares, que nasceram pré-termos, eles conseguem observar a grande diferença entre seu desenvolvimento. Por que isso acontece? Porque a criança não tinha ainda maturação neurológica para ter nascido, né, para ter saído do ambiente intraútero. Mas como isso aconteceu, hoje nós temos ferramentas, né, os médicos têm várias ferramentas e a gente consegue garantir a sobrevida dessas crianças. Muitas permanecem com quadro de atraso, na maioria das vezes transitório. Porém, em alguns casos, como o prematuro, ele não tem o sistema nervoso dele desenvolvido para sair do ambiente intraútero, ele tem mais chance de ter um problema neurológico. E aí o atraso dele não vai ser transitório. Se ele desenvolver um problema neurológico, o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor dele vai ser um atraso instalado por uma patologia neurológica. Baixo peso ao nascer. A criança com baixo peso ao nascer também tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Na maioria das vezes também transitório. Síndromes em geral, síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, as síndromes em geral, transtorno do espectro autista, elas vão trazer um atraso no desenvolvimento motor dessa criança. Desnutrição é um quadro que traz um atraso, que dependendo do tempo que a desnutrição ficou instalada, ele é transitório ou ele é permanente. Porque a desnutrição mata células em geral, isso inclui neurônios. Então, a criança que passou por uma desnutrição severa por um período de tempo razoável, que geralmente não é, né, o caso das nossas crianças, mas a gente vê isso acontecer em alguns lugares, ela pode ter um atraso instalado, tá? Um atraso no desenvolvimento que vai ser permanente. Internação prolongada. Toda criança que permanece em internação nesse período aí do início da vida dela, ela está em um período de uma aprendizagem muito rápida e de uma neuroplasticidade, que é uma capacidade do cérebro de criar conexões muito grande. Essa capacidade é aumentada até os 2 anos de idade. Então o bebê que está ali, o lactente, aprendendo todos os movimentos, ele teve uma internação, permaneceu com o bracinho imóvel, com a perninha imóvel, né? Porque tudo aquilo pesa sobre ele, um acesso já é um peso para essa criança, ele vai ter menos mobilidade. E com isso, ele vai ter um desenvolvimento motor atrasado. Na maior parte das vezes também é transitório. A maioria das crianças, depois da internação prolongada, com um pequeno período de intervenção, se desenvolvem super bem. E aí, né, os eventos neurológicos ao nascer, que eu já falei, que a maioria deles são pela prematuridade, mas não todos. Déficits sensoriais, a criança que nasceu com déficit visual, déficit auditivo, ou geralmente pelo autismo, mas por outras patologias também tem um déficit tátil. Então aquela criança que quando eu pego na mãozinha, no pezinho, ela tem uma hiperresponsividade, né, uma hiperreatividade. O toque para ela é um estímulo doloroso, é um estímulo que ela não consegue organizar bem no cérebro dela. Então ela retira aquela mãozinha, aquele pezinho, ela também vai ter um atraso. Crianças com amputação congênita, então a criança que nasceu com uma malformação que não formou uma mãozinha, um braço, um pé, uma perna, ela também vai ter um atraso, porque o déficit daquele membro, ela vai levar um tempo para ela aprender como compensar com os demais membros, tá? Patologias maternas em geral durante a gestação podem causar, não necessariamente vão causar um atraso, e o parto múltiplo também muito comum, que vem junto com os 2 primeiros itens que eu falei, prematuridade e baixo peso ao nascer. Então, quais são os sinais de alerta para o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor? Em primeiro lugar, como acontece o desenvolvimento neuropsicomotor? O desenvolvimento motor ele vai se dar no sentido céfalo-caudal. O que isso significa? Primeiro, controle de cabeça, cervical, tronco, né? Quando a criança fica sentada. Então, pernas, fica em pé, e tem a marcha. E também a gente fala em desenvolvimento próximo distal.
Sempre a criança precisa ganhar força na articulação mais próxima para depois na articulação distal, que a gente chama, que seria a articulação final de cada membro. Ou seja, a criança primeiro precisa desenvolver a força do ombro para depois ela ter controle motor fino. Tá? Isso envolve o quê? Escrita, né? Então isso é muito importante. Existem crianças que chegam pra gente, porque alguma das crianças que a gente atende também tem dislexia, TDAH, algum déficit de aprendizagem, disgrafia, e elas chegam, as mães chegam com uma questão aí da parte de escrita dessa criança, dificuldade no traçado. E quando a gente vai avaliar essa criança tem uma fraqueza de ombro muito importante. Muitas vezes porque faltou um trabalho lá no desenvolvimento inicial. Ah, essa criança muitas vezes não engatinhou, já andou direto, então não fez muita força no ombro. Não foram feitas muitas atividades para trabalhar essa força. E quando chegou a fase dessa criança entrar na fase da escrita mesmo, ela tem uma dificuldade, que na verdade é uma fraqueza. Então teria sido, na verdade será mais facilmente resolvida quando eu trabalhar a força muscular dessa criança. Não adianta eu colocar ela lá para fazer traçado, né, 250 vezes o mesmo traçado, se eu não trabalhar a força de ombro. Então é muito importante a gente ter essa noção. Como que funciona o desenvolvimento da criança, quais as etapas, tá? Sinais de alerta. Então, o que eu posso ver na minha criança, né, ainda bebê, lá o lactente, que eu posso já ter um sinal de alerta na primeira infância que ela tem um atraso. Primeiro ponto, falta de capacidade de sustentar a cabeça, a cervical. Tá? O bebê que ele não consegue manter a cervical, então eu pego ele lá, isso depois dos 3 meses de idade, ele lá com 4, 5, 6 meses de idade, eu levanto no meu colo e ele não consegue sustentar a cervical, essa cervical cai para os lados, para frente ou para trás, é uma criança que tem uma fraqueza que não está dentro do padrão normal de desenvolvimento, então ela tem um atraso. Depois do 6º mês, 7, 8, 9 meses, eu observo que essa criança não consegue se sentar, ficar sentada sozinha. Ela cai muito, tá? Depois do 6º mês. E quando eu vou pegar essa criança, como na figura aqui no slide nós temos, eu vou levantar essa criança para sentar, ela não consegue trazer nem a cervical, nem o tronco para frente para se arrumar. Isso indica uma fraqueza que não é comum, é uma fraqueza de uma criança com atraso, tá? Outra diferença importante, vou rolar esses 2 vídeos para vocês verem, tá? Esse bebezinho aqui da esquerda e esse bebezinho aqui da direita. Esse bebê da esquerda é um bebê típico, nascido a termo, tá? Eu acho que ficou a esquerda aí para vocês, tem que ver como vai ficar no vídeo. Esse bebezinho um pouco maior. A menininha, né, que pelo menos aqui pra mim tá à direita, ela é uma criança típica, nascida a termo, mas que teve uma internação prolongada de 3 meses. 3 meses de internação, né? Então, o que aconteceu com o desenvolvimento dessa criança? Foi muito diminuído nesse tempo de internação prolongada. O que eu observo? Movimentos gerais. O que é o esperado? Então, como esse bebê maior aqui está fazendo? Eles têm a mesma idade, né? Mas ele é maior por questões de desenvolvimento, como ela teve um tempo de internação prolongada, ela também cresceu menos. Movimentos de braço, movimentos de perna, movimentos de punho, de tornozelo, girando, mexendo dedos. Isso é o esperado de um bebê, que ele faça esses movimentos continuamente. Eu não ponho o bebê deitado depois do 1º mês e ele fica lá paradinho. Eu coloco ele deitado e ele se movimenta, ele está descobrindo os seus movimentos. Então, a diminuição desses movimentos, que nós chamamos de movimentos gerais, é um indicativo de atraso. Outro ponto importante, quando a gente deita um bebezinho de barriga para cima e supino, o que é o comum, que é o esperado? A criança tem uma certa organização. Essa linha que a gente passa aqui, passando na frente do nosso nariz, indo até o nosso umbigo, a gente chama de linha média. A gente sempre divide o corpo em direita e esquerda através da linha média. O que se espera? Que o bebê tenha uma tendência a se organizar na linha média. O que é isso? Os membros dele normalmente ficam mais próximos da linha média. Por mais que nessa figura, esse mesmo bebê de desenvolvimento típico esteja com as mãos elevadas, com os bracinhos elevados, os ombros dele onde estão próximos à linha média. As perninhas também. O que acontece com o bebê
que não tem o desenvolvimento típico. Então, esse outro bebê, ele é um bebê prematuro. Ele não tem o desenvolvimento típico. A cabeça geralmente não se orienta na linha média, ela cai para um dos lados. Os braços ficam o que a gente chama de desorganizados, né? Então fala que a criança se organiza na linha média, o bebê que não tem desenvolvimento típico se desorganiza. Então, os braços e as perninhas estão em uma posição totalmente diferente. Então, também é um indício de atraso. Importante para eu saber se a criança realmente tem um atraso, no caso dos prematuros, aqui eu só vou passar por cima, tá? É só uma curiosidade que é importante para os pais de prematuros saberem. Criança até os 2 anos de idade, nós corrigimos a idade do prematuro. O que é isso? Eu considero que ele tem a idade como se ele tivesse nascido de 40 semanas e não das semanas que ele nasceu. Por exemplo, você tem um bebê de 4 meses aí na sua casa que nasceu de 32 semanas. 32 semanas, faltaram 8 semanas para ele nascer a termo, de 40. Então a gente desconta 2 meses. Toda vez que eu for avaliar o desenvolvimento dele, eu não vou avaliar ele como um bebê de 4 meses, eu vou avaliar como um bebê de 2 meses, ok? Isso só é uma curiosidade para os pais de prematuros se atentarem, que às vezes eles acham que a criança tem um atraso e ela não tem. Porém, se aos 2 anos de idade o desenvolvimento dessa criança não estiver de acordo com o das crianças da mesma faixa etária, de idade cronológica, é considerado atraso. Idade corrigida é até os 2 anos de idade, tá? Então, aquela questão de, meu filho tem 5 anos, o desenvolvimento dele não é adequado, mas ele nasceu prematuro. Nessa idade, a gente já não considera a prematuridade da criança. É até os 2 anos de idade, ok? Importante isso também. Então, vamos falar um pouquinho como acontece o desenvolvimento, afinal. De 0 a 6 meses, o que se espera? Primeiro trimestre. Até o 3º mês, a criança adquire controle cervical. Aquele bebê de 3 meses é aquele bebê que eu elevo ele na minha mão para brincar e ele já é mais toinho. Mantém a cervical e, de certa forma, mantém o tronco já, tá? Mantém um pouco do tronco. Segundo trimestre, aquisição de controle de tronco. Ele senta, sem usar as mãos, senta independente e consegue manipular um pouco alguns objetos, tá? Não consegue ainda girar e pegar algo atrás que ele cai, mas ele já senta e manipula o objeto. Então, como eu vou estimular esse bebê? De 0 a 6 meses. Então, vamos falar um pouquinho da prática, né? Como estimular o bebê de 0 a 6 meses, né? Afinal, o que eu preciso fazer para estimular? Então, um ponto importante, desde o recém-nascido, é o que a gente chama de estímulo tátil. O que é isso? A criança recém-nascida, ela não tem ainda a mesma percepção tátil de uma criança mais velha. A criança que desde bebê não acostuma com texturas diferentes, vai se tornar aquela criança lá na frente, que quando eu for trabalhar uma atividade com tinta, por exemplo, ela não quer pôr a mão na tinta. Aí a gente fala, essa criança tem nojo, algumas crianças têm nojo. Quando ela vai pra areia, ela não quer pôr o pé na areia. Ela tem nojo de pôr o pé na areia, de pôr o pé na grama, ela não gosta, ela se incomoda. Então, qual é o real motivo disso acontecer? Porque, na verdade, não é nojo, né? O bebê pequeno, ele não tem ainda esse discernimento de ter nojo de algo. O real motivo é que essa criança tem uma hipersensibilidade tátil. Ela é uma criança que ela tem uma sensação tátil exacerbada, aumentada. Isso acontece por vários motivos, mas isso pode ser trabalhado como acostumando a criança a diversas texturas, tanto nas mãos como nos pés. Então, quando o bebê é pequenininho, é importante, em primeiro lugar, gente, deixar o bebê descalço. É importantíssimo deixar a criança descalça. Muito importante. Deixa a criança andar sem sapato, sim. Outra questão muito importante, a criança ter contato manual com texturas diferentes. Então, deixar a criança pôr a mão na boca, quando é o bebê. Deixa o bebê pôr a mão na boca, ter a vivência, né, a sensação tátil da boquinha, da mãozinha dele na boca. Pegar brinquedos de diferentes texturas, brinquedos mais molinhos, brinquedos mais duros. Como que a gente faz isso? O estímulo tátil, eu começo sempre de uma textura macia e passo até uma textura um pouco mais áspera. Então, eu começo normalmente com algodão. Passo o algodão na mãozinha da criança. Passo o algodão no pezinho da criança. Passo aquela escovinha de cabelo, que eu tenho imagem aí, a escovinha de cabelo de bebê embaixo do pé. Escovinha de cabelo na mão. Passo a gaze, que daí já é um pouquinho mais áspera. Posso usar uma esponja limpa, né? Uma esponja daquelas de cozinha. Depois eu deixar a criança pegar o lado verde. E a vivência é o mais importante. O bebê pequeno, o que eu vou trabalhar com ele?
vou trabalhar, né, deixar, quando ele já começa nessa fase de querer se arrastar, engatinhar, deixar ele no chão, que ali ele já vai ter contato com outras texturas. Sempre que possível, levar para a área externa, grama, areia. Quando a criança cresce mais um pouquinho, lá após o 6º mês, é importante deixar ela brincar. Ela fica sentadinha, deixar ela brincar com brinquedos diferentes dentro d'água, para ela ter a sensação da esponja molhada, né, dos brinquedos de texturas diferentes dentro da água. Deixa ela brincar com tinta. Temos várias opções aí de tinta que não são tóxicas, né? Tintas que a gente faz em casa com corante, mesmo com a própria gelatina, com suco, enfim. Para ela conseguir brincar, mexer em texturas diferentes. É muito importante a gente lembrar que a criança, o desenvolvimento motor dela vai ser de acordo com o desenvolvimento sensorial dela. Então ela precisa aprender a acomodar, que é acomodar, né? Receber e o cérebro dela processar a informação que ela recebe, visual, auditiva, tátil, tá? Então o estímulo tátil é de extrema importância. Lembre então que o bebê está em desenvolvimento sensorial. E esse desenvolvimento sensorial vai levar ao desenvolvimento motor. O que mais que eu vou fazer para trabalhar isso? Muito importante para eu trabalhar isso também é o estímulo visual. O estímulo visual está diretamente... Eu vou aqui colocar esse vídeo dessa bebê de 3 meses para vocês verem. O estímulo visual está diretamente relacionado à capacidade de controle cervical da criança. Por quê? Cada vez que ela enxerga algo que não está no campo visual dela, ela vai virar. E isso vai fazer ela ir desenvolvendo todo o controle cervical dela. Então, o estímulo visual é de extrema importância. Como eu faço isso? Próxima criança, levo o objeto de um lado ao outro e ela precisa acompanhar. Trabalho a mesma coisa sentado. Sento a criança e trabalho. Ele enxergar o objeto para cima, para baixo, tá? E aí a criança geralmente já vem junto, quando ela tem cerca de 3 meses, o alcance. Então ela vem para pegar também o objeto. Outra questão sensorial de extrema importância é o desenvolvimento da área vestibular. Então, nosso vestíbulo, lá dentro do nosso ouvido interno, é quem controla a capacidade do nosso organismo de entender o nosso posicionamento no espaço. Então, onde está minha cabeça? Ah, minha cabeça está aqui para o lado, meu corpo está aqui, eu me redireciono, certo? Essa falta de capacidade do sistema vestibular em integrar bem os estímulos, de onde está minha cabeça, como eu me posiciono, leva lá na frente a um déficit de equilíbrio nessa criança. Então, é muito importante. Como eu trabalho no sistema vestibular? Ele entende o deslocamento da minha cabeça. Então, eu trabalho com deslocamentos da cabeça para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e movimentos rotatórios. Pegar a criança no colo, balançar o bebê para ele dormir, por exemplo, já é um estímulo vestibular, tá? Um tempo atrás começou a sair várias reportagens sobre cuidado com o shaking baby, né? Que é uma condição em que o cérebro do bebê é chacoalhado dentro da sua cabeça e com isso a criança tem uma lesão neurológica. Algumas mães ficaram bem apreensivas. Ah, eu chacoalhava meu bebê para dormir, não faço mais, tenho medo de chacoalhar. Gente, o shaking baby é uma condição que quando a gente encontra dentro de uma criança hospitalizada, geralmente, é uma condição de maus tratos, tá? Não caracteriza, vocês vão ver como eu faço o estímulo vestibular nessa bebê. Você deixar a criancinha ali de 2, 3 meses sentado, você balançar, não dizer que você deixa um recém-nascido, né, que não tem força nenhuma e você faça movimentos bruscos. O movimento brusco caracteriza o shaking baby. Você balançar o bebê não caracteriza o shaking baby. Não vai dar nenhum déficit neurológico na sua criança, tá? Então, como eu faço aqui com essa bebê? Com ela sentada na bola, também dá para fazer estímulo vestibular em outras posturas, eu quico a bola, eu pulo, né, com ela. Certo? E faço também os movimentos laterais, posso fazer, tá bom? Então, vou para um lado, para o outro, e aí ela vai trabalhando deslocamentos diferentes, da cabeça para cima e para baixo, da cabeça para os lados, tá? Outra forma de estimular a aquisição do controle cervical, e aí eu também já trabalho tronco, como que eu coloco a criança sentada? Gente, geralmente pego o bebê e sento o bebê, cada vez que vai trocar ele. Qual que é o ideal? Eu pegar a mãozinha do bebê, tá? E puxar. E esperar ele vir. Deixa a criança sentar sozinha, quantas vezes ela conseguir. Isso vai dar maior força de abdômen, que vai
melhorar o controle de tronco dessa criança, vai dar mais força na cervical, que ela vai conseguir se organizar e vir para frente. E com isso eu tô trabalhando a musculatura e não só eu mesmo trocando a postura dessa criança, tá? Então tá aí no próximo vídeo, como eu falei para vocês, o controle de cervical também sentado. Então eu deixo a criancinha sentada, eu chamo para um lado, chamo para o outro, ela vai virando a cabeça. Isso vai estimulando o controle também. Da mesma forma eu trabalho o controle cervical em prono. Prono é a postura de barriguinha para baixo, tá? Então eu ponho o bebezinho deitado, de barriga para baixo. Uma postura extremamente importante de trabalhar. Trabalhar com a criança de barriga para baixo. Ela, quando eu chamo a atenção desse bebê, ele leva a cervical, procura o objeto. Então isso é muito importante para eu trabalhar essa musculatura posterior. Musculatura posterior da criança, de todos nós, na verdade, nossa musculatura postural é quem mantém a gente em pé, quem mantém a gente na postura correta. Então se eu sempre trabalho essa musculatura posterior, o indivíduo vai ganhar mais facilmente a capacidade de fazer alguns movimentos, tá? Então, nunca deixar de trabalhar essa musculatura. Bom, vamos falar agora do desenvolvimento no segundo semestre de vida, então dos 6 aos 12 meses. O que é importante nessa fase? A criança no terceiro trimestre, que é dos 6 aos 9 meses, ela fica em pé, com apoio. Então, é quando o bebê começa a se segurar nas coisas e se puxar para ficar em pé, tá? Então, no começo do terceiro trimestre, a gente deixa ele em pé e ele fica retinho lá, né? Joga já o peso sobre as perninhas, mas ele não fica em pé com apoio de outra coisa, fica em pé com apoio de uma pessoa. Lá no final, no 9º mês, ele já tá ele se levantando. E no quarto trimestre, a principal aquisição é a marcha, é a tão esperado momento que o bebê vai andar. Lembrando que é normal uma criança andar até 1 ano e meio. Lá no terceiro trimestre, também é quando aparece o engatinhar nas crianças que engatinham. Pausa aqui. Muito importante falar sobre as crianças que engatinham e que não engatinham. A gente já tirou do nosso repertório o marco motor, eu digo, né, nós fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, o marco motor de engatinhar, né? Não é necessário a criança engatinhar. Não é um marco motor obrigatório. Ela não ter engatinhado lá no terceiro trimestre não significa atraso. Ponto. Não significa atraso. Porém, visão nossa de fisioterapeutas, o que nós vemos nas crianças que não engatinham? Lembra do desenvolvimento próximo, distal? A criança que não engatinha não desenvolve força na cintura escapular, ombro e na cintura pélvica, quadril, suficiente. Por quê? Quando ela engatinha, ela faz movimentos com o quadril que permitem que essa musculatura toda do quadril ganhe força. Quando ela engatinha, ela joga o peso sobre os braços e permite que a cintura escapular, que são aqui que é o nosso ombro, né? Que a cintura escapular dela ganhe força. Criança que tem uma boa cintura escapular, uma boa cintura pélvica, quadril e ombro fortes, ela vai desenvolver melhor a marcha, porque o quadril tá forte, vai correr melhor, ela vai conseguir fazer outras atividades que demandam membros inferiores melhor. E membros superiores também. Então a criança que não engatinhou e não arrastou, e não trabalhou muito o ombro, tem maior chance, não estou falando que vai acontecer, mas tem maior chance de ter mais dificuldades na escrita, porque provavelmente tem fraqueza de cintura escapular. Não são todas as crianças que são iguais, tem criança que não engatinha, mas desenvolve bem a força de cintura escapular com outras atividades. Mas o que a gente precisa tomar cuidado? A gente evita, né, muitas vezes as mães, os pais evitam o chão para a criança por ficar doente, porque tá sujo, né, enfim. Deixa a criança muito restrita ao berço, evita muito o chão para a criança e deixa essa criança muito restrita ao berço, brincar na cama, né, porque ali em cima da cama tá limpo, brincar dentro de um chiqueirinho, que é um espaço pequeno, né, ficar no carrinho, no bebê conforto. Essa criança não tem a vivência do chão, ela não desenvolve todos os movimentos que ela deveria. Por mais que você fale, mas eu deixo no chiqueirinho, mas o espaço é pequeno para ela explorar. Então também ela não desenvolve como deveria, tá? E aí depois a criança ficou lá até os 8, 9 meses, mas ela precisa andar, e a gente lança a mão de uma coisa que ninguém deveria usar e deveria ter continuado proibido pela Associação Brasileira de Pediatria. Conseguiram tirar lá a proibição e voltou a vender? Que é esse andador, né? Esse andador que tem a imagem daqui, onde eu achei que estivesse.
O andador comum, né? Existem as crianças que precisam de andador, não estou falando dessas, tá? Crianças com síndromes genéticas, paralisia cerebral, crianças que demoram mais para adquirir marcha, é um andador de reabilitação. Aquele andador é feito sob medida para a própria criança, ele foi todo adaptado para as crianças que precisam. Não estou falando desse. Estou falando das crianças que não precisam de andador e a gente coloca dentro daquele andadorzinho, que a criança muitas vezes sai correndo e bate nos lugares e pode até sofrer um acidente, mas que ainda que não sofra um acidente está causando muito dano. Qual que é esse dano? Quando eu coloco a criança lá, ela não precisa do controle do tronco dela, do equilíbrio, para ela andar. Então, ela vai fazer a estratégia que ela achar melhor para andar, que ela conseguir. Ela vai correr na ponta do pé, ela vai jogar o tronco para frente, ela vai adquirir uma estratégia para andar que não é a correta. Começa por aí, tá usando musculatura errada. Depois disso, eu tiro a criança para ela andar sozinha. Daí ela vai andar sozinha, mas ela vai ter adquirido estratégias que não são corretas. Com isso, ela está sobrecarregando músculos que ela não deveria usar para marcha, para andar. Então, o andador não é indicado em caso algum. Não existe nenhum caso que seja indicado esse andador. Ele, inclusive, já foi proibido. Não sei se todos vão lembrar, mas ele foi proibido. Tiraram a proibição, não sei até hoje por quê, porque não é um dispositivo legal para criança. Esses para criança empurrar são bem legais, como tem aqui uma foto, né? A foto aqui do lado esquerdo, que é meu filho, ele tá em pé segurando um brinquedinho, né, de empurrar. Esses são os ideais, esses brinquedos de empurrar para estimular a marcha. Mas a gente não pode tirar a vivência de chão da criança, porque ela deixa de desenvolver outros movimentos importantes. Então não queira adiantar a marcha do seu filho, porque ele precisa andar logo. Não, ele precisa andar até 1 ano e meio. A criança que anda depois dos 18 meses tem atraso. Se ela andou aos 18 meses, ela não tem atraso. Tá? Então, dá o tempo da criança dentro do esperado, né? A gente já falou sobre isso, de cada um tem seu tempo, tem que tomar cuidado. Mas dentro do esperado, a criança ainda não andou, deixa ela explorar. É importante criança explorar o chão. Bom, como que eu estimulo esse bebê do 2º trimestre? Aqui, né, tem um vídeo do bebê vindo, engatinhando, né, rastejando. Como que eu faço? Eu coloco a criança no chão. Coloco brinquedos longe e o bebê precisa sair da postura sentado, se jogar para prono, né, que é rastejar, que é barriga para baixo, rastejar e pegar os objetos. Importantíssimo nessa fase, chão, né? 2º semestre a criança precisa ficar no chão. A criança precisa aprender, como eu estou falando aqui exaustivamente, a fazer as diversas posturas. Ele precisa saber sair de uma postura da perninha dele ali tá de lado, vocês viram? A gente chama de side sitting, que é esse sentar de lado, e voltar para a postura normal ou do side sitting e pro prono. Então eu preciso que ele explore para isso. Estimular as trocas posturais, agachar para pegar um objeto, tá? Fazer o movimento da perna correto para trocar postura. Estimular a ficar em pé com apoio. Então a criança ir lá, segurar em um brinquedo, segurar num sofá, segurar numa cadeira e se puxar para ficar em pé, tá bom? Estimular as reações de proteção é extremamente importante. O que é reação de proteção? A criança precisa ter controle de tronco para que quando ela percebe que ela vai cair, coloca a mão, tá? Para trás, para frente, começa para frente, depois para os lados, por último é para trás. Aí mais um problema da criança que não fica no chão e fica no andador. Ele não adquire força suficiente no tronco, geralmente ele não tem uma boa reação de proteção. Ele cai e se machuca, não consegue colocar a mão a tempo porque ele não adquiriu essa capacidade. E estimular exaustivamente nessa fase, a gente vai se estimular a marcha, pode pegar na mão do bebê quando ele quer pegar na mão e andar? Pode, eu não tô falando que não pode fazer isso. Pode sim, e é benéfico. Não pode ficar pondo eles nesse andador que faz mais mal do que bem. E aí o bebê fez 1 ano, primeiro aninho esperado, e o que a gente espera do 2º ano da criança? No 2º ano a gente espera um refinamento. Tudo que ele aprendeu ali, ele vai refinar. Então a capacidade de reação de proteção, quando ele vai cair, ele tem a reação de proteção. Aqui ele vai adquirir uma habilidade a mais, ele vai fazer o que a gente chama de ajuste antecipatório. Ele vai aprender. Quando ele sai do cimento e vai para a grama é diferente. E isso, depois das vivências, o cérebro dele já registra isso, que ele não precisa mais pensar para fazer isso e ele não vai mais cair quando ele for para a grama. Ele mudou de ambiente,
Ele já fez o ajuste antecipatório na musculatura dele. Ele tá indo pegar um objeto, temos ajuste antecipatório de membro superior também. Ele já tá vendo como que é esse objeto e a mão já vem na posição certa para pegar aquele objeto de acordo com o seu formato, tá? Então, ajuste antecipatório, ele adquire de 1 a 2 anos. Então, de 1 a 2 anos, a criança vai cair e vamos deixar ela cair? Claro, a gente não vai deixar ela se machucar, a gente não vai deixar ela fazer uma coisa que seja perigosa, né? Ir um lugar alto, fazer uma brincadeira de equilíbrio, que ela pode cair de 1,5 m, 2 metros de altura. Não é isso. Mas ela cair no chão vai acontecer. E quando isso acontecer, ela precisa aprender a ela levantar sozinha, porque senão ela não vai adquirir os movimentos corretos também para se levantar. Ela perde nisso cada vez que a gente coloca ela na outra postura. Tem que deixar ela desenvolver os próprios ajustes, ela desenvolver a capacidade de se proteger, ter reação de proteção quando cai e se levantar com seus próprios ajustes, tá? Andar em superfícies instáveis, eles vão aprender de 1 a 2 anos, então logo que o bebê começou a andar, você põe ele numa grama, ele dá 2 passos, cai, né? Ele anda um pouquinho, ele cai. Depois de algum tempo, não, para ele vai se tornando normal, então ele sobe rampa, desce rampa, tá? Isso a gente precisa ir deixando eles terem a vivência, sempre com supervisão, para eles não se machucarem. E o correr também, a criança aprende aí até os 2 anos de idade. Então aqui nesse vídeo, né, meu filho tinha aprendido a andar fazia pouco tempo, e aí a gente estava subindo com ele, né? Num local com grama e também era uma rampa, né? Era uma subida. E a criança cai. A criança cai, gente. É normal, ele vai cair mesmo. E outra forma de estimular essa marcha com instabilidade é dar objetos para o bebê segurar quando ele anda. Então, eu dou um objeto pequeno, depois eu dou um objeto maior e vai brincando com a criança. Ah, leva essa bola até o papai, leva até a mamãe, enfim. Ele vai adquirindo mais estabilidade na marcha. Tá? Para criança maior é interessante a gente fazer copo com líquido, depois bandeja com um copo em cima, tá? Isso sempre vai ser interessante a gente trabalhar, só que a gente vai aumentar o grau de dificuldade de acordo com a idade da criança. Outra forma de ajuste antecipatório é deixar a criança pegar os mais diversos objetos, deixar comer sozinho desde o início da introdução alimentar, né? Deixar ter a vivência ali com os brinquedos na areia. O estímulo vestibular eu continuo trabalhando. Eu levo a criança para o parque, ela vai trabalhar estímulo vestibular. Eu corro com a criança, trabalho estímulo vestibular, brinquedos em geral que balançam, cama elástica. Continuo trabalhando dessensibilização tátil. Então a criança precisa ir para a areia, precisa ir para a grama. A criança vai comer, ela vai querer pegar, ela vai querer se lambuzar inteira. Deixa ela pegar a fruta e passar no rosto inteiro. Deixa ela sentir o que ela vai comer. A criança que tem essa boa vivência com as texturas, né? As nutricionistas podem falar isso bem melhor do que eu. Mas a criança que tem essa boa vivência com as texturas, ela tem uma dessensibilização tátil também na área oral, na área, né, dela da boca. Então, com isso, ela tem a melhor aceitação alimentar. A gente vê muito isso em crianças com autismo, que são seletivas na alimentação. Por que eles são seletivos? Porque é próprio do autista ter uma dificuldade tátil maior, porque eles têm mais dificuldade de processar estímulos sensoriais. E essas crianças não aceitam bem todo tipo de alimentação. Então, é importante, lá no início da introdução alimentar, com 6 meses, deixa a criança pôr a mão na comida. Deixa comer com colher, deixa comer com a mão, deixa comer, né? O que importa é tanto a vivência com essa alimentação, como essa desensibilização tátil, vai ser até bom para eles lá na frente. Geralmente se tornam crianças menos seletivas na alimentação. Bom, agora eu dividi as crianças em 3 a 5 anos e acima de 5 anos, para a gente falar um pouco de psicomotricidade. O que é a psicomotricidade? A psicomotricidade explica as áreas que a gente deve trabalhar para que a criança tenha um desempenho motor pleno. Quais são essas áreas? Essas áreas são consciência corporal, então a criança precisa ter consciência do próprio corpo. Orientação espacial, orientação do corpo no espaço. Orientação temporal, vem depois da criança quando começa a ter percepções de tempo. Equilíbrio, motricidade global, que é o que a gente tem falado até agora, né? E a motricidade fina. Então, a parte motora a gente divide em fina, né? Que é as habilidades manuais, e a motricidade global. Então, para essa idade, até os 5 anos, quais são as indicações? A gente se preocupa muito, né? Qual esporte meu filho vai começar a fazer? Com que esporte que vai ser melhor para ele desenvolver, né? Então, nessa idade, os esportes em grupo, não que eles sejam contraindicados, eles têm também seu lugar, mas nessa idade os esportes individuais acrescentam mais para a criança, porque ela está aprendendo sobre o seu próprio corpo.
tá? E ela ainda tem uma gama de movimentos um pouco mais limitada, que no esporte individual ela vai trabalhar com mais qualidade. Então, o ideal nessa idade é dança, luta, natação, tá? É bem interessante essa criança trabalhar esse tipo de atividade. Tô falando que ela não pode jogar um futebol, né? Que ela não pode ir para uma atividade em grupo, mas que é interessante fazer o esporte individual nessa idade. E o livre brincar sempre, né? O que a gente pode fazer para trabalhar a consciência corporal da criança? Lição do silêncio. Na lição do silêncio a gente trabalha a consciência corporal da criança, né? Sua mão não pode se mexer, seu pé não pode se mexer, sua perna não pode se mexer. Então vamos deixar a perna quietinha, a mão quietinha. A criança adquire consciência corporal, além do domínio, né, que ela tem que ter, que ela ficar ali quietinha. Consciência corporal, eu trabalho com diversas brincadeiras como cabeça, ombro, joelho e pé, com brincadeiras como, vamos brincar, quando eu falar já, você vai fazer o movimento, levanta um braço, o outro, né? Nessa idade, geralmente, eles ainda estão aprendendo direita e esquerda, nem todos sabem. Levanta uma perna. E assim vamos trabalhando consciência corporal. É importante a criança saber braços, pernas, tronco, cabeça. Com o tempo eu vou adicionando, eu vou ensinando o que é bochecho, o que é testa, o que é sobrancelha, né? Eu vou adicionando conforme a criança aprende. Bom, além da consciência corporal, trabalhar orientação espacial. Noções de dentro e fora, em cima e embaixo, tá? Maior e menor. Então, algumas das brincadeiras que eu gosto para trabalhar isso, noção de em cima e embaixo, passar por baixo de uma mesa, por exemplo, como eu faço aqui em casa. Passar por cima de uma caixa, né? Passar ao redor de um cone. E sempre falando o que é dentro, o que é fora, o que é ao redor. Né? E ele vai começando a criar, a criança vai começando a criar noção espacial. Tá? Essa brincadeira, que é da última foto, é muito legal, que é a brincadeira do estacionamento. A gente pega carrinhos de vários tamanhos e sem a criança ver, a gente risca no papel o tamanho da vaga de cada carrinho no estacionamento. Depois a gente mistura os carrinhos, dá para a criança, e a criança tem que colocar no estacionamento seus carrinhos. E isso é muito legal, porque ele precisa ter a noção de maior e menor, né? Orientação temporal, existem jogos muito legais de sequência lógica. Jogos que a criança tem que entender o que vem antes, o que vem depois. Mas é importante a gente já ir dando pistas para isso, sobre isso, né? Nós irmos dando pistas para a criança do dia a dia. Como que eu faço isso? Olha, vamos lá arrumar a mesa para a gente comer. Então, primeiro a mamãe precisa fazer a comida. O que a mamãe precisa para fazer a comida? Primeiro eu preciso ligar o fogão? Ou primeiro a gente senta para comer? Primeiro precisa ligar o fogão. E agora eu vou fazer um arroz. O que precisa primeiro? Primeiro precisa pôr o tempero, né? Depois que a criança tem essa vivência. Para as coisas do dia a dia, a gente precisa ir pontuando para eles que algo vem antes e outras coisas vêm depois, que as coisas têm uma sequência lógica. E com o tempo eles vão entendendo isso. E esses jogos de sequência lógica ajudam bastante. Orientação temporal eu consigo com brincadeiras de ritmo, né? Bastante brincadeiras que a gente trabalha o ritmo na música. Então eu posso fazer criança estralar dedo, bater palma, ajuda na orientação temporal. Corda, pular corda, brincar de reloginho, que é aquela brincadeira que a gente vai girando e a criança tem que pular a corda quando chega nela, né? Equilíbrio. Equilíbrio existe muitas formas, mas N formas de trabalhar. Lembra que lá atrás o sistema vestibular ajudou, né? Que eu trabalhei no bebê, ajudou agora a trabalhar o equilíbrio nessa criança, ela tem um equilíbrio melhor. Colocar um pé sobre a bola é uma forma muito legal de trabalhar equilíbrio, que eu gosto bastante. A criança tem que ficar ali naquele equilíbrio. A gente fala em dois tipos de equilíbrio, né? O estático e o dinâmico. Então, o estático, que é o parado, para a criança é mais difícil. Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha o equilíbrio estático, com o pé na bola. Ele às vezes não consegue. Apoio unipodal estático é mais difícil do que dinâmico nessa idade de 3 anos. Então, é mais fácil ele ficar em um pé só e sair pulando do que ele ficar parado. Então, a gente pode trabalhar com alguma atividade, né? E lembrando que para trabalhar equilíbrio, a gente parte sempre da base alargada. O que é a base alargada? Quanto mais separados estão os pés, maior é o equilíbrio da pessoa. Quanto mais próximos, mais difícil. Então, a criança ainda não fica em um pé só, que eu trabalho. Eu aproximo os pés. Se ela conseguir ficar com os 2 pés juntos, eu trabalho ali. Então eu vou jogar bola para a criança com os 2 pés juntos. Ela já adquiriu essa capacidade, eu coloco um pé mais à frente do outro, tá?
Então, um pé mais à frente do que o outro e trabalho o mesmo jogo, de jogar bola, né? Ou de fazer alguma brincadeira na parede que desestabilize, colar alguma coisa na parede, ou mesmo desenhar naquela postura estática. Lembrando que quando eu for trabalhar com o pé na frente, eu preciso revezar qual pé está na frente, para eu trabalhar equilíbrio nos dois, de forma igual. E só depois que ela tiver adquirido bem essa postura que eu trabalho o unipodal, que é um pé só, tá? Então essa é a sequência lógica do equilíbrio. E aí como eu posso trabalhar? Pé na bola, posso trabalhar desenhando escadinha no chão, né? Ou mesmo colando fita de escadinha, ou comprando e ela pula de um quadradinho da escadinha para outro sem pisar na linha, né? É o ideal, mas se a criança erra, com os dois pés primeiro, depois em apoio unipodal com a pessoa. E eu trabalho também andar entre linhas mais largas, que é mais fácil, entre linhas mais estreitas, e um pé na frente do outro sobre uma linha. E como eu falei para vocês, o fortalecimento da cintura escapular, do ombro, é essencial para essa criança desenvolver lá na frente a escrita. Como eu trabalho, então, o primeiro ponto da minha motricidade fina, né, eu falei para vocês, um dos pontos da psicomotricidade é a motricidade fina. Mas lá no início da aula eu falei, motricidade fina vai estar bem desenvolvida na criança que tem força de cintura escapular. Então, previamente a motricidade fina eu trabalho ombro, cintura escapular. Como? Brincadeiras de rastejar que a criança faz, tá? Então, vamos rastejar e vamos buscar o brinquedo lá do outro lado, não vale levantar. Brincar de engatinhar, então em casa a gente brinca de imitar bichos, né? E fala, vamos imitar o gatinho. E aí ele brinca de engatinhar, vamos imitar a cobrinha que rasteja, né? E a gente brinca de rastejar. E cada um é um animal, né? Para pular a gente brinca de coelho, enfim. Andar em gatas, em 4 apoios e rastejar são essenciais para a cintura escapular. Desenhar na parede também é muito interessante. Então, desenhar na parede, existem aquelas canetas que a gente desenha azulejo e depois ela apaga, né? É uma caneta para banheiro que você acha nas papelarias. Você pode desenhar na parede ou mesmo na lousa, porque a criança está adquirindo força de cintura escapular. Tá? Então, desenhar na parede desenvolve mais a cintura escapular do que o desenhar no papel, tá? Essa postura do braço elevado é muito importante. Brincar de carriola, né? Que as crianças amam, né? Então, você brinca de carriola, a criança mantém lá as duas mãos, vai andando com as mãos. Lembrando que quanto mais próximo, mais fácil é da criança se manter andando de carriola. Então, se eu peguei aqui na pelve, no quadril da criança, ela não conseguiu, eu posso subir mais minha mão, tá? Aqui na região axilar e segurar a criança por ali. E aí sim vem a motricidade fina. Como? Eu posso trabalhar a motricidade fina com encaixes, tá? Então, encaixe de formas, encaixe de quebra-cabeça, virar figuras, né? Virar figuras de jogo da memória, desenhar mesmo, né? Os alinhavos, que é colocar, né, o cadarço dentro de uma figura que tem lá os seus furos. Você pode comprar alinhavos prontos, como a gente pode fazer também. O que eu tenho em casa eu fiz com papelão e um cadarço, e ele brinca de colocar os alinhavos. Um jogo que eu acho muito interessante é o jogo de resta 1, porque a criança precisa fazer uma pinça, né, de ponta com ponta de dedo, para pegar o resta 1. Então, é um jogo bem interessante, a gente trabalha outra questão que é importante lá na frente para a escrita, que é o cruzar a linha média. No início, a criança faz tudo que ela vai fazer do lado direito com a mão direita e tudo do lado esquerdo com a mão esquerda, tá? Então, ela só usa o mesmo lado. Com o tempo, ela adquire essa possibilidade, essa capacidade de cruzar a linha média. Então, eu dou um brinquedo do lado oposto e ela pega, tá? É muito importante isso, por quê? Porque a gente escreve cruzando a linha média. Então, quando você vai brincar com a criança de quebra-cabeça e ela é muito pequena e ainda não sabe as peças e você vai dar as peças, é interessante você trabalhar. Pega a peça aqui, mas pega com a outra mãozinha. A criança vem e pega. Né? Eu aproveitava o resta 1 para brincar de cruzar a linha média com meu filho. Então, a gente fazia bastante essa atividade. A partir dos 6 anos, aí eu coloquei de 6 a 12 anos, mas enfim, isso se mantém, né? Porque acima dos 12 anos, geralmente, a criança vai trabalhar mais a psicomotricidade mesmo através de esportes, né? Essas atividades que a gente faz nem sempre interessam muito elas. Mas a partir dos 6 anos, o que é interessante? É a idade ideal, como eu já falei lá atrás, para a gente iniciar os esportes. E é uma idade que ele tem um grande repertório já de movimentos. Então, esse grande repertório ele é essencial para escolher um bom esporte. A criança com 6 anos vai começar a fazer um esporte.
Aí ela começa, aí às vezes a gente fica nessa, mas você escolheu, vamos tentar mais um pouco. Mas é interessante a criança não se prender a um esporte apenas, por quê? O vôlei vai dar um repertório motor totalmente diferente do futebol, que vai dar um repertório motor totalmente diferente de uma luta. Então, o repertório motor que ela adquire é muito importante para ela escolher lá na frente. De repente, você dá para o seu filho aí uns 2, 3 anos para ele experimentar esportes. Vamos tentar fazer futebol, então, se você não gostou do basquete, vamos tentar o vôlei, né, por algum tempo. Por quê? Porque ele vai adquirir aquele repertório e ali na frente ele vai escolher um esporte que ele se adeque mais. E ele tendo escolhido um esporte, depois de ter um repertório motor variado, ele tem mais chance de ser bem sucedido nesse esporte. Ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, né? Não, a criança tem que começar cedo, eu quero que meu filho jogue vôlei, minha filha jogue vôlei, né? Enfim. Vai começar com 6 anos de idade, vai fazer vôlei para depois se tornar um atleta, enfim. Nem sempre isso acontece, né? Tem muitos atletas de ponta que começaram mais tarde. Então é importante o repertório motor variado. O que eu trabalho nessa idade? Consciência corporal, com jogos aí mais elaborados. Twister, né? Aquele jogo de mão, no amarelo, no roxo, enfim. O Twister é um jogo muito legal. Trabalhar 4 apoios estático com elevação de membro. Então, vamos elevar uma... Vai ficar em 4 apoios, que é a posição de gatos. Levanta um braço, 5 segundos. O outro, tá? Lembrando que a gente sempre precisa olhar o alinhamento da criança. Se a criança está fazendo o exercício todo torto, ela provavelmente não tem força para aquele exercício. Então, não é momento ainda de fazer aquele exercício, tá? Consciência corporal nessa idade é muito legal a gente já aproveitar que a criança já conhece as letras, né? E trabalhar a consciência corporal com as letras. Então ela pode desenhar a letra no chão andando. Se você tem vários filhos, eles podem se juntar e desenhar a letra A deitados no chão, né? Mímica, crianças geralmente amam mímica, é importante para a consciência corporal. Orientação espacial, como eu trabalho orientação espacial? Tangram é um jogo muito importante para trabalhar a orientação espacial das crianças. Tem um jogo também que a gente faz, qual é o tamanho, né? Eu mostro para a criança um barbante de um tamanho e guardo. E aí ela pega o barbante e ela precisa cortar para se aproximar ao máximo possível desse tamanho. Trabalhar com venda, orientação espacial, então vai para frente, vira para o lado, né? Lado direito, lado esquerdo. Trabalhar com venda é importante para orientação espacial também. Orientação temporal. A criança precisa começar a ter noção. Estações do ano. Dias, dia, mês e ano, né? O que vem antes, o que vem depois, dia e noite. Para orientação temporal, com atividades a gente trabalha, né? Além daquelas que eu já falei com corda, que nessa idade geralmente eles ainda gostam também. A gente pode trabalhar quicando, jogando a bola na parede e a criança precisa pegar a bola no momento correto, né? Ou jogando a bola para você e você joga de volta. Equilíbrio nessa fase, como eu trabalho? Amarelinha, Zamo. Trabalhar ajoelhado é muito legal. Então, quando a criança consegue ficar ajoelhada, a gente começa a trabalhar ajoelhado. Aí a gente desestabiliza jogando uma bola. Aí a gente ensina ela a andar ajoelhada. Depois a gente ensina ela a andar de costas ajoelhada. Lembra que eu falei lá no bebê, lá nos primeiros vídeos, que a criança, eu preciso trabalhar ela em prono, que é barriguinha para baixo, para ela adquirir força nos músculos posteriores, para ela adquirir uma boa postura. Para a criança maior, isso vale para os músculos dos membros inferiores posteriores. O que é isso? Inferiores posteriores. São os músculos que fazem os movimentos para trás. A gente anda para frente. A gente chuta para frente. A gente trabalha pouco os músculos que fazem movimentos para trás. E esses músculos são essenciais à nossa estabilidade e ajudam no equilíbrio. Então, trabalhar com a criança, correr para trás, andar para trás, andar de joelho para trás é essencial para trabalhar essa musculatura. Não deixem de trabalhar a musculatura posterior, musculatura de trás das pernas, né? Da parte de trás dos membros inferiores, tá? Não deixe de trabalhar. Outra forma interessante de trabalhar é equilibrar a prancha. Então a criança tem que ficar como nessa figura aqui, né? De baixo. A criança tem que ficar toda reta, né? Não é em 4 apoios, daí em apoios dos pés e das mãos. E o bozu é essa meia bola, né? Azul aí da figura. O bozu, ele desestabiliza, porque ele é uma meia bola. E eu coloco a criança ali em cima e consigo trabalhar várias atividades. Jogar bola em cima do bozu, né? Escrever numa lousa em cima do bozu. Começo, lembra que eu falei do equilíbrio?
Quanto mais larga a base, mais fácil. Então, eu começo com os pés separados, depois com os pés juntos, depois um na frente do outro e por último apoio unipodal. E a criança depois eu desestabilizo em cada uma dessas posturas. Então, eu escrevo, eu jogo bola em cima do bozu, tá? Com apoio unipodal, por exemplo, quando ela já estiver bem nessa postura. Andar sobre, tinha mostrado ali, né? Andar sobre uma linha no chão, né? Que a gente faz, ou que a gente risca, ou que a gente coloca uma fita, quando a criança é menor. Quando ela é maior, isso já é muito fácil. Então, o que eu trabalho? Andar sobre uma trave. Um objeto mais alto, né? Que seria uma trave aí de madeira, é mais difícil de andar sobre ele do que sobre uma linha no chão. Então, eu começo a trabalhar a trave de madeira. Quando tiver muito fácil, a mesma coisa. Eu ando para trás, tá? Deslocamentos laterais, então pular para um lado e para o outro. E deslocamentos para frente, com apoio unipodal. Na cintura escapular, como eu vou trabalhar nessa idade? Uso a bola na parede para apertar a bola. Posso usar até um cabo de vassoura, né? Com bastão para elevar. E eu posso trabalhar com os elásticos também, para a criança puxar, né? E fazer esses movimentos de abrir o braço que são bem importantes. E então vem a motricidade fina. Nessa idade são importantes os labirintos, né? Então eu posso imprimir labirintos, né? E pedir para a criança fazer, desenhar por dentro, sem tocar nas laterais do labirinto. Ensinar a criança nessa idade a dar nó, tá? Então primeiro eu começo com um nó simples, né? Que é só passar o cadarço e puxar, sem dar o laço. Depois eu ensino a dar o laço, até para os pais que conhecem, ensinar a criança a fazer aqueles nós um pouco mais difíceis, né? Aqueles nós mais aprimorados é bem importante para a criança. Recorte e colagem, né? E o origami. O origami é muito importante, muito interessante para a gente trabalhar a motricidade fina da nossa criança. E aí, na internet a gente tem várias atividades dentro de cada uma dessas áreas. Dá para aumentar muito o repertório. Mas o que eu queria que vocês entendessem com essa palestra é que essas áreas todas, elas bem trabalhadas, elas vão ajudar o seu filho a ter um desenvolvimento motor melhor, um desenvolvimento físico melhor, e com isso ele vai aprender melhor. Então é muito importante você inserir a psicomotricidade dentro do seu planejamento da educação domiciliar. Espero ter ajudado vocês e até mais.